Então vamos lá, imitando aqui o Raul Sena do Investidor Sardinha. Quero nesse vídeo aqui com vocês trazer a minha perspectiva, o meu ponto de vista e também, óbvio, trazer fatos para vocês sobre o como realmente funciona esse novo financiamento a juros baixos que foi liberado agora com o uso do FGTS. Trazer aqui algumas informações, citação de alguns sites. Eu quis fazer algo um pouco diferente, geralmente eu trago essas notícias aqui para vocês, mas até para fazer mérito aí ao conteúdo do colega, né? Eu não conheço o Raul pessoalmente, mas eu assisto bastante o canal dele, traz informações muito legais, então fazer um pouco aí tratar esse assunto com vocês dentro do canal dele. Bom, a gente precisa conversar aqui sobre o empréstimo consignado ao FGTS. Para vocês que não viram, o governo liberou, né, uma nova possibilidade para os trabalhadores, que é utilizar o próprio FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como uma forma de você dar ele como uma garantia, né, para tomar um empréstimo e pagar juros ali. Eu vou tentar falar um pouco sobre esse tema, e eu sei que tudo que envolve, né, um político A ou B acaba virando no Brasil uma discussão um pouco mais voltada para, eu tô defendendo o político A, eu tô criticando o político B. Eu gostaria de convidar vocês a uma reflexão. Vou avançar um pouquinho, que tem alguns momentos que ele realmente traz um debate ali um pouco mais da opinião dele sobre assuntos que não cabem ali ao assunto do FGTS. Apesar de ser interessante você para conhecer ele, mas eu quero tratar do assunto do FGTS aqui para você. Então eu vou pular algumas partes e eu vou voltando com vocês. Reflexão séria, independente disso, tá? O Bolsonaro pode ver aqui os vídeos, né? Eu vou pra vocês mais ou menos o que essa medida possibilita e depois eu vou tentar explicar por que ela é problemática. Não tô aqui querendo que você concorde 100% comigo. Tenho uma autorização para empréstimos financeiros, etc. Então eu posso utilizar a seguinte coisa. Todos os trabalhadores, como o programa, você tem até o Lula explicando aqui, eu acho que o Lula pode explicar melhor a medida do que eu, né? O Lula contou como uma novidade aqui pros trabalhadores, ele colocou esse vídeo aqui. Vou trazer o videozinho do senhor presidente Lula falando aí pra gente como que funciona esse programa. Aqui lá no Twitter, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Musiquinha boa? É isso aqui. É isso aqui, ó. Você pensou que era fake news? Quando a semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos. Você tem empréstimo Também, com juros mais baratos. você que é trabalhador CLT, ou empregado MEI, empregado ou empregada doméstico, trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. É um crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar de televisão ou fazer o que você quiser. E até pagar uma dívida que você tem que tem os juros mais altos. Você pode resolver grande parte dos seus problemas. Vamos à luta e boa sorte. Bom, então quando você vê essa medida, o que parece nessa campanha publicitária, o que parece que aconteceu? Parece que o governo criou uma linha de crédito, não é isso? Exato. Porque ele foi ali que criou uma linha de crédito, uma crédito do trabalhador, que você, trabalhador, né, que tá aí, você vai lá e pega esse dinheiro a juros subsidiados pelo governo e você pode gastar esse dinheiro. O problema é que não é isso. O que o governo fez foi dar acesso pros bancos ao seu FGTS e o banco vai pegar um dinheiro que te pertence. Então você, se você quiser sacar o seu dinheiro hoje do FGTS, eu tenho 4 mil reais lá, eu não posso sacar. O banco, ele vai poder pegar esse dinheiro, te emprestar, cobrando juros em cima do seu próprio dinheiro. Então, Ponto. Vamos comentar isso por enquanto. União criando linha de crédito, como ele falou. O que seria isso para você entender? Seria se o Tesouro Nacional, por exemplo, pegasse o próprio dinheiro dele, da União, se o Brasil pegasse parte do dinheiro dele, do seu queridíssimo orçamento, muito cobiçado, e falasse assim, trabalhador MEI, ou trabalhador CLT, eu vou te emprestar 5 mil reais, por exemplo, tá? Falando com uma pessoa só. Você, cidadão, vou te dar 5 mil reais e você vai me pagar uns jurinhos menor. Isso seria se a União tivesse criado uma linha de crédito. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a União deu autorização para os grandes bancos, e aí eu vou dizer que Banco do Brasil e Caixa Econômica já estão operando, liberando esse tipo de linha de crédito. Então, essas duas que eu já sei de certeza que estão operando, não sei se tem Itaú, Bradesco, eu não sei te dar certeza disso agora. Tem algumas que estão aderindo a isso ainda. Então, esse programa dá liberdade, dá acesso a esses bancos a acessarem o seu dinheiro ali do FGTS e com acesso ao seu dinheiro do FGTS, ele pega para ele, entre aspas, fica, obviamente, esse dinheiro é seu, mas ele tem a custódia desse dinheiro, ele tem acesso a esse dinheiro, e aí ele fala para você que ele tem uma linha de crédito para você. Então você vai, por exemplo, na Caixa Econômica e ela vai falar, olha, eu vi aqui, eu acessei o seu FGTS e com esse dinheiro que eu tenho, que não vamos esquecer que foi você que deu esse dinheiro pro banco, através do seu FGTS, ela vai falar assim, com esse dinheiro que eu tenho uma linha de crédito para te emprestar a juros. Olha que loucura. Vamos dar sequência aqui. é o seguinte, eu tenho um saldo na minha conta de 2 mil reais. O banco pega 2 mil reais meu, me empresta e me cobra 4 mil reais. É basicamente isso. E essa é uma coisa que, assim, ela beira o absurdo. Basicamente isso. Resumir em 2 frases. Porque é simplesmente pegar o dinheiro das pessoas que trabalharam sei lá quantos anos pra acumular esse dinheiro no FGTS, 47 milhões de pessoas hoje no Brasil, tá aqui mesmo, né? Podem acessar o crédito consignado e tomar um empréstimo aqui pro banco. Não tem risco nenhum, não tem como você. Informação interessante. A expectativa é exatamente que 47 milhões de pessoas... Engraçado, né? Se você parar pra ver, a população do Brasil é mais de 200 milhões de pessoas. Você tem basicamente 47, 49 milhões de contribuintes, trabalhadores formais, se eu não estou enganado, dentro dessas características que a gente acabou de falar, obviamente, né? Que é o CLT e o empregado MEI. Você não pagar, porque o dinheiro te pertence, você está te emprestando o seu próprio dinheiro, o banco vai cobrar juros em cima de um dinheiro que é seu já e que você não pode deixar de pagar. Então o banco não tem um risco de inadimplência. Os juros pra isso aqui, que eles estão falando que é um juro baixo, ele deveria ser praticamente zero, porque eu tô pegando seu dinheiro simplesmente antecipando, não existe risco nenhum. E o mais absurdo pra mim é que o trabalhador, se ele quiser pegar esse dinheiro e investir, ele não pode. Hoje em dia, né, o FGTS tá rendendo 3% mais a taxa referenciada. Então, Ao ano, né? Ao ano. Não tem como você pegar esse dinheiro e fazer nada. E Informação caso você não saiba. Quando você paga o seu FGTS, lembrando que você paga, abre aspas, contra a sua vontade, você não recebe um boleto
ou você não faz uma transferência, deixa eu pôr no meu FGTS porque eu quero aposentar. Desculpa, aposentar, confundi com outra coisa, mas você não paga isso porque você quer. É deduzido o seu FGTS. Então, quanto mais você trabalha dentro das conformidades, vamos falar assim, mais dinheiro você tem dentro ali do ecossistema. Então, tecnicamente, esse dinheiro, ele é seu. Então, a gente está falando de você pagar uns juros em cima de um dinheiro que é seu. E quando você paga esse dinheiro, ele não vai pro além, ele não fica na nuvem ali no iCloud, ele fica tecnicamente investido. Só que o retorno disso foi isso que ele acabou de falar, vou até voltar. Então, se ele quiser pegar esse dinheiro e investir, ele não pode. Hoje em dia, né, o FGTS está rendendo em 3% mais a taxa referencial. Hoje em dia, o FGTS, que é o seu dinheiro, ele rende 3% mais a taxa referencial, que aí, obviamente, ela oscila. Não vou trazer aqui agora para vocês na vírgula quanto que tá, mas eu já garanto que não é uma taxa muito alta. Então, não tenha a menor dúvida de que o retorno do seu FGTS, o quanto ele rende ali aplicado, chega longe de bater o CDI. Isso você não pode ter dúvida disso. Tenha certeza disso, na verdade. Diferenciado. Ao ano, né? Ao ano. Não tem como você pegar esse dinheiro e fazer nada. E o banco tá cobrando mais ou menos esses juros. Eu pedi pro pessoal aqui da empresa fazer a simulação e olha o print que eu recebi, né? Eu recebi aqui um print. Olha só. Tem uma pessoa que tá vinculada aqui à nossa. Olha isso que interessante, cara. Isso aqui é uma simulação, tá? Isso aqui é uma simulação de uma pessoa que inclusive trabalha ali na empresa dele, que ele comentou. Isso aqui é simulando um empréstimo de R$5.000 dentro do sistema, pagando 48 parcelas de R$199,35. A taxa de referência, basicamente, é os juros que você vai pagar mensal. Tem uma diferença muito grande. Aquela taxa que eu falei ali, ó. Ele rende 3% mais a taxa de referência. Aquilo é o retorno ao ano. Então, basicamente, rende aquela mixaria ali ao ano. Os juros que dentro dessa simulação, obviamente, trazendo aqui para vocês, né? Os juros pode oscilar de 1,67, vamos arredondar, de 1,7 até mais de 3%, 3,10, alguma coisa assim. Quem escolhe essa taxa é o banco que está fornecendo essa linha de crédito. Então, isso aqui pode ter sido na Caixa Econômica, aí vai lá no Banco do Brasil, pode ser que seja outra taxa, pode ser que mude de pessoa para pessoa. Aí é detalhe que, de novo, eu não vou conseguir trazer para você agora na vírgula, mas é assim que funciona. Quem dá a taxa é o banco que recebeu a autorização para te dar esse empréstimo. E aqui está sendo 3,04 ao mês, meu considerado. Então você está pegando R$5.000 de empréstimo e você vai pagar R$9.568,80. Eu tinha pegado uma outra informação ali que, se eu não me engano, mais de 22 mil contratos de crédito, ou seja, mais de 22 mil operações desse tipo já foram feitas no Brasil. Então estima-se ali que alguns bilhões de reais serão transacionados, aí serão liberados em crédito a uns jurinhos muito baixo, né? Muito baixo entre aspas, tá, galera? Inclusive eu tenho um amigo meu que é empresário, pegou uma linha de crédito recentemente, e eu lembro que ele falou pra mim que era uns 3,5. Eu falei, mano, que loucura, cara, 3,5 ao mês. A empresa não era tão grande assim. Eu falei, caramba, cara. É duro, né? Duro. Óbvio que se o empresário tiver uma empresa que lucra muito mais que isso, beleza. Não vai ficar com a corda no pescoço. Mas isso aqui realmente, principalmente considerando que você tá entregando isso aqui pra um trabalhador CLT, né? Com todo devido respeito ao profissional CLT. Mas entende-se que isso aqui seja uma alavancagem muito forte que pode pesar no futuro, né? Mas, você compara aqui, basicamente, dentro de 48 meses ali, 48 parcelas, 3% ao mês, você vê que chega a quase 100%, né? Quase o dobro que você paga. Empresa, consultoria financeira de investimentos e tal. O valor máximo da parcela é R$1.000. A pessoa pode pegar 5 mil de empréstimos, né? E ela poderia pagar em 48 parcelas de R$199, que resultaria, né, num valor de R$9.568,80. 3,04% ao mês, não ao ano, de taxa de juros, em cima de um dinheiro que já te pertence. E o maior problema que eu vi disso aqui foi, por conta de ser uma medida, né, que veio de um governo mais à esquerda, ou seja, que tem certos benefícios para os trabalhadores e tal, algumas pessoas estavam defendendo a medida como se ela fosse uma coisa incrível, como se ela fosse uma coisa super legal, como se isso aqui fosse ajudar o cidadão brasileiro. Cara, isso é simplesmente uma forma de permitir aos bancos, né, a margem de todos os bancos vai crescer, obviamente, de permitir aos bancos de pegarem o dinheiro do FGTS. É simplesmente isso. Então, o FGTS é um dinheiro acumulado, tirado mensalmente do trabalhador, que não tem como optar por pagar ou não esse dinheiro, que sempre foi defendido como direito dos trabalhadores, passa agora a ser uma coisa que os bancos vão lá e vão pegar todo esse dinheiro e vão simplesmente emprestar o dinheiro do próprio trabalhador para ele. A juros absurdos, que não tem juros subsidiado nenhum, gente. 3,04% ao mês não é juro subsidiado de forma alguma, não é um juro baixo, né, não é um juro barato. Por quê? Porque se isso aqui fosse 3,04% ao mês, uma coisa que o trabalhador pudesse optar por não pagar, tudo bem. Só que se o trabalhador for demitido, por exemplo, nesse período, o banco pode ir lá e sacar o dinheiro. Então, assim, não tem risco nenhum pro banco. É risco zero pro banco. Todo o dinheiro já tá lá disponível e o banco teve acesso a esse dinheiro que o trabalhador não pode ter. E aí vocês vão dizer que, Raul, mas você sempre critica, né? Sempre fala que isso não tá certo, mas nunca dá uma sugestão. Olha, eu vou pausar por aqui pro nosso vídeo não ficar muito extenso também. E aí ele já começa a trazer alguns debates que eu acho bem interessante, né? Uma das soluções que ele traz aí é exatamente, para amenizar a situação, por que você não faz pelo menos o FGTS render o tesouro, né? Isso eu acho que é uma coisa muito justa. Eu acho, inclusive, que essa é uma pauta que a gente pode se organizar para brigar em algum momento, né? Não sei até que ponto a gente pode trazer algum outro debate. E eu vou te fazer o convite para me dizer aqui nos comentários, primeiro, o que você achou dessa medida? Você acha que essa liberação de crédito é uma coisa boa para o brasileiro, é uma coisa boa para o cidadão? Eu não tenho dúvida que
para o brasileiro receber um dinheiro, né? Pô, recebi 5 mil reais agora. Pô, dá um alívio, dá uma tranquilidade. Mas é aquele negócio, é literalmente você vendendo o jantar de 48 parcelas para comprar um almoço de hoje. Então você antecipa, você fica tranquilo agora e você tá garantindo 48 meses de estresse, né, cara? São 48 meses que você vai ficar pagando 200 reais ali. Você pode falar, mas 200 é tranquilo. Mas querendo ou não, em algum momento você já vai ter gastado esse dinheiro há muito tempo. Você vai estar lá pagando, vai estar lá pagando. Não sei até que ponto. Ah, e outra coisa, uma outra informação interessante, tá? Dentro da regulamentação disso, ele ia trazer mais à frente, mas de novo, até pra gente não estender muito no vídeo. Se você ficar inadimplente, ou seja, se você parar de pagar esse financiamento, os juros continuam comendo e por algum motivo, por exemplo, você saiu do seu trabalho. Ele compromete como margem de garantia até a multa caso você seja demitido sem justa causa. Então, deixa eu avançar pra cá. Tem uma hora que ele traz esses dados, eu acho isso muito interessante. Então, uma das soluções que ele trouxe aqui era exatamente essa de fazer o FGTS render o tesouro, né? Você achou normal, né? Olha as regras, então, vamos lá, né? Quando você pega a opinião aqui. O banco vai pegar o valor do saldo consignado, se está devendo 20 mil, é 20 mil que o banco vai poder pegar. Se deve 30 mil, é 30 mil. Ou seja, o banco não tem isso. O banco empresta o dinheiro que é seu. Com o novo programa, todos os trabalhadores com carteira assinada poderão contratar essa modalidade de empréstimo, podendo usar até 10% do saldo do fundo de garantia por tempo de serviço como garantia. E também 100% da multa rescisória na demissão sem justa causa, o que equivale a 40% do valor do saldo. Com isso, os trabalhadores, no caso de demissão sem justa causa, poderão retirar somente o valor do FGTS que não for dado em garantia de empréstimos consignados. Por exemplo, se o trabalhador tem um saldo de 100 mil do FGTS foi demitido sem justa causa, mas deu 50 mil em garantia dos empréstimos, ele poderá sacar somente a diferença. Ou seja, vamos fazer isso aqui devagar. Por exemplo, adoro exemplo que ilustra bem tudo que a gente vem tentando explicar, né? Se o trabalhador tem um saldo no FGTS de 100 mil reais, vamos decorar esse número, e foi demitido sem justa causa, ou seja, passou por todos aqueles processos que a gente já conhece, imagino que a maioria das pessoas que estejam me assistindo sabem muito bem como que isso se dá, né? Eu já passei por isso, mas deu 50 mil em garantia aos empréstimos. Ele poderá sacar somente a diferença. Então, se você tá pegando esse financiamento, peguei 50 mil reais, mas eu tinha 100 mil. Então, peguei metade do que tava lá e financiei esses 50 mil, que são seus. Você tem 100. Você pegou 50, mas você vai pagar juros em cima desses 50. Quando você for demitido sem justa causa, você não tem mais 100. Você tem somente 50. Porque os outros 50 você pegou a juros. Chega a despertar até uma risada assim, né? O restante fica com o banco. Olha só, o restante fica com o banco para quitar o saldo devedor do empréstimo. Caso o trabalhador tenha um saldo devedor superior ao FGTS, dado em garantia, ele ainda carrega umas parcelas de dívida para o próximo emprego. A dívida, consegui um novo emprego, fui demitido, consegui um novo emprego. Tá rolando dívida, tá rolando ali os juros, né? Pô, por exemplo, fiquei 3 meses ali sem pagar e fiquei 3 meses inadimplente, gerando os juros aumentando. Quando você consegue um novo emprego, por exemplo, 3 meses depois, só um exemplo, tá? Já vai ser debitado automaticamente direto da fonte no seu contra-cheque o valor devido que você tem que pagar de inadimplência. 50 mil restante fica com o banco para quitar o saldo devedor do empréstimo. Mas aí eu tenho que pagar do meu salário o empréstimo, certo? Você vai pagar, ele é só uma garantia. Ele pega do saldo devedor do FGTS. Ele pega o limite que você deu como garantia. Você vai pegar o valor que você deu como garantia. Sua garantia não é de 10 mil, se você toma um empréstimo de 10 mil. Sua garantia é do valor total que você precisa. Então, por exemplo, você tem 5 mil, você quer pegar de empréstimo. Ele vai bloquear 10 mil, 9 mil e pouco. Já vai bloquear com juros. Não tem risco pro banco. Não existe. Não existe nenhuma situação de banco perto. Ele vai simplesmente pegar e te dar antecipar o dinheiro. E você mesmo não pode fazer isso, mas o banco pode. Então, eu mesmo não posso ir lá e pegar o meu dinheiro, mas o banco pode pegar o meu dinheiro e alienar. Cara, não tem como. É defender a barbárie. Qualquer pessoa que defenda, esse é o tal do saque de aniversário, né? Que você tem que habilitar. Porque quanto menos o dinheiro ficar na mão do governo, como você pode perceber, melhor. Olha só o resto da explicação. Caso o trabalhador tenha um saldo devedor superior ao FGTS dado em garantia, ele ainda carrega umas parcelas de dívida para o próximo emprego. Nesse caso, incide ainda os juros sobre os valores que deixaram de ser pagos na data correta. Então, se de alguma maneira acontecer qualquer coisa, você fica com o próximo emprego que já vai começar endividado do FGTS. Nessa modalidade, as parcelas são quitadas com desconto no contra-cheque, ou seja, no salário do funcionário que pega o empréstimo em instituição financeira. Já direto, não tem mais opção de não pagar. Pronto, deixei rolar aí que é exatamente pra mostrar essa parte. Você já vê, né? Eu chego a ficar preocupado, eu não sei até que ponto por mais que você fique inadimplente, os juros aumente, vá rolando isso, eu não sei até que ponto você pode chegar numa situação em que a parcela que você tem que pagar desse financiamento seja tão alta que a pessoa vai trabalhar um mês inteiro e receber muito pouco. Pô, às vezes a pessoa vai ter um salário de 2 mil reais, mas ela tem 1.000 reais atrasado e ela vai, entendeu? Trabalhar pra ganhar 2 e vai receber 1. Então, tipo, eu acho inclusive que no longo prazo isso pode acabar se tornando uma coisa que vá incentivar o trabalho informal. Porque imagina, você tem uma linha de crédito, o brasileiro adora entre aspas, né? Mas eu digo adora quando ele significa que ele faz demais. Mas é muito comum, deixa eu melhorar, é muito comum que o brasileiro de ficar inadimplente. É muito comum pro brasileiro dever
carnezinho, ele tá devendo algum banco, tá devendo alguma instituição, né? A C&A da vida, o cartãozinho tá lá e ele que se vire. É muito comum isso na vida do brasileiro, infelizmente, porque o brasileiro é muito mal instruído financeiramente. E aí pode chegar no momento que a pessoa tem uma dívida tão grande. Olha isso, ela traiu uma dívida porque ela pegou o empréstimo de um dinheiro que é dela, e aí ela não vai querer entrar em outro trabalho formal porque aquela dívida vai ser debitada, ela vai ser obrigada a pagar essa dívida no trabalho dela porque ela não consegue fugir da dedução direto da fonte. E aí o que essa pessoa vai fazer? Alguma outra atividade informal. Às vezes ela até vai estar ocupando algum cargo que deveria estar ali sendo cumprido de forma formal, mas ela vai, né, vai chorar, vai reclamar e vai falar, cara, eu preciso estar aqui no bigode. Eu não posso estar aqui no contra-cheque, porque senão meu salário é R$2.000, vem na folha já seco, debitando o que eu tô devendo. Isso é uma preocupação, né, minha. Ele não traz esse debate aqui, mas eu tô adicionando um pouco a respeito dessa perspectiva, que quando ele leu essa parte eu fiquei, caramba, chega a ser tenso, né? Me trouxe essa preocupação. Me diz aqui nos comentários o que você tá achando. O que você acha disso até agora? Para diminuir o risco de inadimplência dos bancos. Lembrando, a medida não diz, o banco é obrigado a reduzir a taxa de juros. A medida diz, permite a redução da taxa de juros. Se o banco quiser cobrar a mesma coisa, não está formalmente regulamentado ainda. Acredito que vão regulamentar. Essa é a possibilidade. Aí é onde entra o que eu falei mais cedo, né? O banco escolhe qual é a taxa que ele vai cobrar. Então ele pode cobrar 1,7, por exemplo. Mas por que ele faria isso, né? Tá aí 3%, como a gente mostrou no próprio exemplo que ele trouxe ali, né? Você tinha 3,04 ao mês. Prometida pelo governo ainda tem que passar pela análise do Conselho Curador do FGTS, algo que está previsto para acontecer somente em 15 de junho, mas esse prazo pode ser reduzido. E aí perguntaram a opinião da Febraban sobre o tema, né? É muito interessante que a Federação Brasileira dos Bancos. Cara, nunca pensei que eu ia ficar contra a Febraban, né? A que ponto eu cheguei na vida? Acho que eu tô chegando no privado, que é o mercado privado, com lobby dentro. É loucura isso aqui. Formou que o novo crédito consignado nasce como uma boa alternativa ao trabalhador de iniciativa privada, concebido com o objetivo de ser um processo de contratação mais fluido e que leva em conta muitos pontos que impediam o crescimento da modalidade, realmente. Por se tratar de uma modalidade que tem muitas novidades em relação aos processos operacionais, além de um número grande de empresas trabalhadores que precisam entender melhor como funciona o produto, prevemos que os primeiros dias de operação serão mais modestos em função da adequação de processos e sistemas, até criar a publicidade adequada, né? Mas confiamos que tudo está sendo feito para endereçar o pleno funcionamento da plataforma. A entidade acrescentou que a garantia do saldo do FGTS, bem como os recursos da multa rescisória que podem ser oferecidos pelo trabalhador, podem auxiliar no estímulo à concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Mas é difícil saber como. Então, basicamente, só tá trazendo aí agora mais algumas fontes de informação a respeito da situação. Citou a matéria aí em que a Febraban dá o seu palpite ali a respeito da situação. E é isso, eu acho que das informações mais importantes que você pode trazer aí a respeito dessa nova linha de crédito do FGTS, a gente já abordou as principais, as mais preocupantes, e realmente o que é, do que se trata, de onde vem esse dinheiro. Nossa, né, pô, a União é muito boa, ela tá me dando dinheiro. Esse dinheiro é seu, você tem lá no FGTS, ele tá lá, rendendo 3% mais TR ao ano, e agora abriu-se uma janela para você pegar esse dinheiro que é seu a juros de 3% ao mês. Ah, mas Amazonas pode ser menos? Pode, eu duvido muito que será. Pode ser que você veja, pô, 1%, cara, já te falo, 1% de juros, tá? O mínimo mais ou menos era 1,4, 1,7, vamos lá. 1,7 de juros ao mês de financiamento, cara, é minimamente interessante. Se você, cara, precisar por algum motivo urgente que seja e outra coisa, e que você tenha um colchão financeiro confortável para arcar com esse compromisso. E óbvio que quanto mais você rola, quanto mais você joga isso pra frente, você fala assim, Amazonas, pô, eu quero pegar R$1.000 e eu quero ficar 6 meses só. Muito provavelmente esses juros pode ser que dê uma diminuída por causa do tempo que você tá ficando. Porque entenda uma coisa quando você fala de investimento, quanto maior o prazo, maior o risco. Por que quando você aplica no investimento que você só pode sacar daqui a 5 anos, ou seja, você só pode sacar no vencimento e vence daqui a 5 anos, por que o retorno dele tende a ser muito maior? Porque você está pagando o risco, você está no risco. Então ele tende a te pagar mais por causa disso. O contrário também acontece. Se você pega um empréstimo e você está rolando esse empréstimo para 5 anos, 3 anos, 4 anos que seja, é risco pro banco estar te emprestando, porque vai saber o que vai acontecer na sua vida em 3, 4 anos. Quanto mais tempo, maior o risco de alguma coisa acontecer que te impeça de pagar. Então, pô, digamos que você pega ali, vou pegar R$1.000 e eu vou pagar em 6 meses. Pode ser que você encontre uma taxa melhor e aí você, né, usando todo o seu conhecimento, seu intelecto, você vai usar esse dinheiro para alguma coisa mais inteligente, né? Digamos que, pô, com R$1.000, cara, eu intero no que eu já tenho e eu compro um computador. Com esse computador, eu vou exercer alguma outra atividade aqui que vai me trazer retorno. Ou eu vou comprar uma máquina de costura, não sei quanto é uma máquina de costura, e vou começar a costurar aqui, fazer uns paninhos de prato. Pô, só tô jogando umas coisas no ar aqui, tá? Às vezes você já tá endividado, você tem uma dívida de R$5.000 e essa dívida tá, um exemplo, tá? Não sei. Essa dívida tá 5% ao mês. Caramba, você tá ali com a corda no pescoço, maluco, e você tem R$5.000 pra pegar e você tem uma taxa menor. Nesse caso é inteligente você fazer. Você já tem uma dívida, caso você já tenha uma dívida com juros maior, você pode pegar esse dinheiro para substituir a dívida. É o mínimo de cenário que eu pensei agora. Porém, esquece tudo que eu acabei de falar e não se esqueça de que você está pagando
juros em um dinheiro que é seu. Esse dinheiro que você tá pegando, você já deu esse dinheiro pro banco, você já pagou isso. Você quer dizer, você deu esse dinheiro pra União, agora você tá autorizando o banco a ficar com esse dinheiro para ele te emprestar. Então, eu trouxe uma situação aqui minimamente cabível, mas muito minimamente, eu não tô falando que esse cenário é maravilhoso, porém, é algo que você tem. Mas saiba, o dinheiro é seu, você está pegando o seu dinheiro e pagando juros ao banco. É basicamente, isso me lembra muito, alguns de vocês talvez vão saber identificar. Eu sou amazonense e morei muito tempo em Roraima. Eu fiz várias vezes, de carro e ônibus, o trajeto Manaus-Boa Vista. E caso você não saiba, no meio do percurso tem uma reserva indígena. Dentro dessa reserva indígena existe uma catraca para entrar na reserva e para sair dela. Depois de certos horários, não entra nem sai mais ninguém. Então, às vezes você precisa de algumas articulações ali, principalmente quem trabalha com carreta, né, caminhoneiro, essas coisas vão saber se identificar melhor comigo. Você precisa pagar a taxinha para circular. E aí o que acontece? É como se você tivesse pegando o que já é seu, né? Vamos dizer que o seu dinheiro seria, nessa história que eu trouxe, o seu direito de ir e vir. Você já tem o direito de ir e vir, mas você pega esse dinheiro que agora você autorizou ficar com o banco, você fala, esse dinheiro é meu. Aí o banco fala assim, pô, é verdade, esse dinheiro é teu. Quer? Mas ele tá comigo, então eu vou te cobrar uns jurinhos. Pô, mas o dinheiro é meu, mas ele tá comigo, não tá contigo. O teu direito de ir e vir dentro da reserva tá comigo, não contigo. Então se você quiser ir e vir, você vai me pagar uma taxinha. Ah, tá bom, eu quero ir e depois eu quero vir. Beleza, taxinha, legal. Ué, mas isso aqui já era meu, legal. Então, é basicamente isso. Eu tentei fazer uma analogia muito parecida, né? Trazendo o dinheiro como seu direito de ir e vir dentro da reserva. Então, você autoriza o banco a sequestrar o seu direito de ir e vir. Sequestra o teu dinheiro do FGTS, que você já pagou, que deveria estar lá rendendo. Deveria estar rendendo muito mais, está rendendo muito pouco. E, em vez dele estar rendendo, ele está fazendo o oposto. Ele está te cobrando para você ter acesso ao seu dinheiro. De novo, comparando duas linhas de crédito, faz sentido você substituir um com juros altos por um com juros baixos. Não faz sentido quando a linha de crédito é você emprestando para você mesmo. E você está emprestando para você mesmo, pagando juros, só que os juros não vai para você mesmo, os juros vai para o banco. É basicamente isso. Com isso eu encerro. Se você gostou do vídeo, inscreve no meu canal, deixa o like e tamo junto. Valeu.